O momento é para a nossa habitual análise económica da semana. Geralmente ela é feita toda a quinta-feira pelo economista Daniel Sapateiro, que, dentre outras coisas, porque são inúmeras funções, é também nosso comunicador residente, quer na TV Zimbo, quer no Está na Hora, toda a quinta-feira. Doutor Sapateiro, bom dia e uma vez mais bem-vindo de volta à sua casa. Obrigado, Joyce. Quando você faz esta introdução já diz quase tudo. E é um prazer estarmos aqui há 20 meses e, portanto, também os telespectadores já começam a ficar habituados e também a comentar pessoalmente e nas redes sociais sobre aquilo que nós fazemos aqui semanalmente. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado também, como disse o convidado anterior, à direção da TV Zimbo e a todas as apresentadoras, a Joyce, a Ana Senilei, que esteve aqui nesta segunda-feira, o Leão Vitali e todos os outros que eu não mencionei. Doutor, nós agradecemos também o carinho. Doutor Sapateiro, traz em mão duas surpresas. Digo surpresas porque ainda não estão disponíveis. Não estão disponíveis, não têm ainda data de lançamento e são os meus filhos que vêm a seguir. Portanto, isto quando se publica livros, se escreve livros como são filhos. E, portanto, brevemente, eu penso que em julho, faremos então o lançamento. Doutor, vou pedir que endireite bem as capas para que lá em cima a nossa regi possa focar bem, para que as pessoas vejam perfeitamente bem o que é que vem para aí a seguir. Então, a minha pretensão hoje, quinta-feira, última quinta-feira do mês de maio, e ao longo do mês de junho, fazer esta promoção da educação e inteligência financeira. São dois livros que vão ser publicados em simultâneo, que eu prometo que vão ser preços democráticos, preços populares, porque a literatura também não for acessível, não é lida, e nesta forma, já que é o livro sobre finanças para todos, que é o título deles, portanto, a inteligência e educação financeira, que seja acessível, que tenham tanto prazer em ler quanto eu tive para escrever. Finanças para Todos 1 e 2, os primeiros dois filhos literários, que brevemente aqui também no Está na Hora, faremos o pré-lançamento já com uma data e horas e local já definitivo. Com certeza. Doutor, depois desta boa nova, vamos então começar com o nosso primeiro slide. É a sugestão de leitura. Traz-nos o jornal A Expansão. Lembra-se que na semana passada falámos sobre o jornal Economia e Finanças. Foi, doutor, foi. Portanto, das edições de novembro. É verdade. Hoje falamos de um jornal do setor privado, portanto, a empresa é privada, a Nova Vaga, que tem o jornal Expansão e o Novo Jornal. O Expansão é semanal, publicado às sextas-feiras, como o dia da manhã, tem um custo de capa, tanto digital como físico, de 2.000 kwanzas. É um jornal de grande qualidade, aliás, de consulta, onde muitas das vezes sabemos notícias em primeira mão portanto, é um jornal, digamos assim, que toda a gente que está na economia, estudante, deve ler. Pese embora o preço de capa, que outrora, até há uns meses atrás, era de 1.000 kwanzas, dobrou o preço, mas a qualidade continua o mesmo. E depois, além disso, também tem outra coisa, Joyce. É que o Jornal de Expansão, a Nova Vaga, faz fóruns e muitas vezes passam aqui nos seus lançamentos o Fórum Indústria, o Fórum Banca, Fórum Seguros, Fórum Energia, Fórum Logística e Transportes. Portanto, para promover também a economia, além daquilo que ele já faz semanalmente no jornal digital e físico. Doutor, logo na sequência traz-nos os bancos comerciais, porque apresenta-nos os lucros dos 21 bancos no primeiro trimestre de 2025 ao dia. Por favor, principais comentários a este slide. Não podemos nos alongar porque o formato do Está na Hora é de muito pouco tempo. Doutor, e sabe que hoje temos mais cedo, temos um especial informação logo após o Está na Hora, então... Exatamente. Vou contar com a sua ajuda. E fazermos o mais rapidamente possível, mas sempre com a qualidade que fazemos aqui no Está na Hora. Os bancos, no primeiro trimestre, de janeiro a 30 de março, tiveram um lucro por dia, em 89 dias, de 3,3 mil milhões de kwanzas, mais 8% do que o trimestre de 2024. Ao dia, os lucros brutos dos bancos foi de 3,7 milhões de dólares. Isto é para muitas vezes nos fazer pensar se a economia está, muitas vezes, aquém da potencialidade que nós temos de crescer mais, temos mais lucros. Os bancos muitas vezes estão em contramão com a economia e aqui se apresenta isso. Portanto, lucros de 3 milhões por dia no primeiro trimestre. A seguir temos outro slide também sobre o setor bancário com alguns dados
Doutor, são as contas trimestrais de 2025. Sim. É já o próximo slide. Sim, também. Doutor, enquanto é preparado, por favor, comentários. Portanto, a lógica é a mesma. Portanto, vamos apresentar aqui os lucros em kwanzas e lucros em dólares, como aqui os telespectadores podem perceber. Portanto, os lucros que eu disse que eram de 302 mil milhões de kwanzas, mais 22 mil milhões de kwanzas, ou 8%, como eu disse, mas por via da desvalorização da moeda, que o ano passado até não foi muito forte, mesmo assim, os lucros comparados do ano passado com este ano são de 1% a menos, mas isso é questão da cambial. Depois temos os ativos, ou seja, tudo aquilo que os bancos têm, património, depósitos, crédito a receber, dívida pública, intermediação financeira, etc. Os bancos, 1/3 daquilo que os bancos têm enquanto património é de dívida pública, títulos e obrigações do Tesouro. E isto tem sido um apanágio da banca nos últimos anos. E, portanto, também aqui aumentou em 8% aquilo que tem de património tem do Estado da dívida pública. Portanto, aumentou aqui também 7% do ativo dos bancos do ano passado para este ano, para 24,2 bilhões de kwanzas, à volta dos 22, 23 mil milhões de dólares. Isto em dólares, para nós também temos aqui uma indexação. Sim. Na seguinte, os depósitos também cresceram, 4%. Muitas das vezes nós temos aquela ideia, Joyce, de que as pessoas, de facto, as pessoas recebem o seu salário e levanta tudo nos primeiros dias do mês, nos últimos e nos primeiros dias de cada mês. É verdade que os depósitos não é só de pessoas particulares, os depósitos também são de empresas e aumentaram. Portanto, isto também vem na lógica da bancarização, daquilo que o Banco Nacional de Angola vem de dizer, que 1/3 dos angolanos já tem uma conta bancária, já tem um cartão multicaixa, mas isto também melhor se vê quando o dinheiro cresce nos bancos por via da confiança que as pessoas já estão a ter. Aquilo que os bancos deveriam fazer mais era a questão do crédito, e ainda não aqui os serviços mínimos, que é outro assunto. Vamos voltar a trazer este assunto, que é o crédito concedido. Portanto, mais 21% de empréstimos que os bancos fizeram às pessoas e às empresas, 959 mil milhões de kwanzas, de aumento para 5,6 bilhões de kwanzas. Podemos fazer esta conta muito fácil. 5,6 bilhões de kwanzas anda à volta dos 5,5 mil milhões de dólares. A transformação de depósitos em crédito, ou seja, se os depósitos aumentam 4%, os bancos também deviam aumentar, e o fizeram, no crédito recebem mais dos seus clientes e depois Sim. revertem esses depósitos em crédito às empresas e às pessoas. Mais 4%, está em 31% daquilo que recebem dos clientes e fazem depois a reversão em crédito, que foi mais 4%. Mas deixe-me só dizer mesmo para terminar esta parte. Se nós olharmos para os vários indicadores bancários, operacionais, financeiros e económicos, 5 a 6 bancos, e não vamos dizer aqui os nomes, até por uma questão de publicidade, Sim. e depois também aqueles que não forem ditos sentirem-se menorizados, 5 a 6 bancos, variando alguns indicadores, fazem parte do 80-20, ou seja, temos 21 bancos, como disse, instituições financeiras com licença do Banco Nacional de Angola, mas 5 ou 6 bancos desses 21 fazem a maior parte, por exemplo, no ativo, 5 a 6 bancos têm a maior parte dos ativos face aos outros, os depósitos, lucros e assim sucessivamente. Isto quer dizer que a nossa banca, como também o mercado segurador, está muito concentrado em poucas instituições, o que resta muito poucas às outras. E, portanto, muitas das vezes dá para pensar como é que certas instituições funcionam ainda, porque têm um mercado muito pequeno, têm um baixo valor ou baixa percentagem nesses indicadores que são medidos nos bancos também. Doutor, na sequência traz-nos os bancos com serviços mínimos. Repare, continua esta questão, aqui também na TVzinho tem-se feito isto, as pessoas a reclamarem dos aumentos das comissões, das taxas que os bancos aplicam a certos serviços que prestam. E fui buscar aqui então aquilo que está na lei, no Diário da República, por via de publicação do aviso do Banco Nacional de Angola, o que é que são aqui os serviços que os bancos não deviam cobrar por aquilo que prestam. E nomeadamente aqui a questão dos cartões, que, portanto, estava dada a cobrança de qualquer taxa de emissão ao titular, reemissão no final do prazo. Ainda ontem estava junto de um ATM e um cliente estava-me a dizer, na fila, estava a dizer, bom, eu vou deixar o prazo findar porque o cartão, a validade do cartão é no final de semana. E dizia outro cliente assim, não, mete o código errado 3 vezes, ou 3 vezes, para ele ser engolido pelo cartão e vais ao banco para pedir já um cartão novo. Só que se ele pedir um cartão novo antes da validade
acabar, ele vai pagar uma taxa, vai pagar uma comissão ao banco pela reemissão do cartão antes da validade ter caducado. Doutor, aqui elenca o que não devia ser pago. Exatamente. Eu espero que os telespectadores possam tirar fotografias ao slide, porque desta forma depois podem ver nos seus telemóveis, nos seus tablets. Sim, neste momento já está na tela projetado. Exatamente. Aqui só uma questão. Este é um aviso de 2018, mas em 2024, portanto há um ano e pouco, houve um instrutivo também do Banco Nacional de Angola, o 9/2024, que fez referência não só aos aumentos dos levantamentos, dos montantes de levantamentos nas caixas automáticas, das transferências, mas também dizer o seguinte, e aqui chama muita atenção porque estamos no dia 29 de maio. Já há uns dias a esta parte, mas essencialmente hoje e amanhã, vai haver muitas filas nas caixas automáticas, para levantamento dos salários e outros. Sim, já é um comportamento cíclico. E há pessoas que levantam 10 mil kwanzas e pedem uma consulta de saldo. Levantam mais 10 consulta de saldo. Estão a pagar. Estão a pagar. Porquê? Porque este instrutivo 9 diz que paga 20 kwanzas após as primeiras 4 consultas por mês. Ou seja, sim, eu faço uma quinta consulta, já pago 20 kwanzas. E depois vão dizer, não, o banco está a tirar. Não. O banco está a deduzir à conta do cliente. São os encargos que têm de se pagar. Exatamente. E depois também, nas primeiras 2 consultas de movimento, as pessoas que levantam dinheiro, fazem qualquer operação no ATM e fazem pedido de consulta de movimentos. E depois há esta dedução, a somatória, portanto é 20 kwanzas sempre a somar, depois das primeiras 4 ou 2 consultas. Em caso de dúvida, vá à sua agência bancária, fale com o seu gestor comercial, com o seu subgerente, para, de facto, ser esclarecida destes movimentos. Os bancos são obrigados a ter o livro de preços de pressário. Eu sei que quase ninguém o faz, nem na internet, nem nas próprias agências, mas isto está aqui ao dispor também dos clientes. Doutor, na sequência, o nosso penúltimo slide tem que ver com a segurança social, contribuições. Doutor colocou-nos aqui um slide bastante explicativo, tem aqui algumas setas a indicar. Doutor, principais comentários quanto a empresas, trabalhadores por conta de outrem e etc. Trazemos 2 assuntos macro esta semana. A banca e depois aqui tudo a ver com o Ministério do Trabalho, a Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Não só as contribuições para o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, afeta o tutelado pelo Ministério do MAPTES e depois também a Inspeção Geral do Trabalho e as infrações. O Jornal de Expansão, na semana passada, fez menção de que as contribuições para a Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem, que atualmente contribuem com 3% das pessoas e 8% das empresas, portanto, que faz 11%, futuramente vai passar para 15%, de 11% para 15%. Como as empresas passam de 8% para 10% e os trabalhadores de 3% para 5%. É verdade que isto, onde é que afeta as pessoas, Joyce? Afeta as pessoas porque elas no salário bruto, que é o salário base mais os subsídios, que portanto completa o salário bruto, vão ter menos 2% no seu salário, em princípio líquido. Porque depois tem o IRT e isto tem a ver com questões de parcelas fixas e do intervalo de aplicar o IRT. E as empresas também vão pagar mais por ter trabalhadores. E, portanto, isto afeta as duas partes, empresas e os trabalhadores por conta de outra. Se olharmos para países vizinhos, que nós temos aqui na SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, nós vamos ver que o Congo, Brazzaville, tem uma taxa de 24,29% e nós ainda estamos com os 11%. É verdade que nós não podemos fazer esta comparação se não compararmos com os salários. Mas esta questão teria que ser também um direto ao ponto nesta vertente. A República Democrática do Congo, 27,78%. E repare, aquelas percentagens que eu tenho ali, entre parênteses, é a contribuição dos trabalhadores. O restante, ou o remanescente, são as empresas. As empresas no Congo Brazzaville, no Congo Kinshasa, RDC, na Zâmbia, muita é de contribuição para o INSS desses países por via das empresas. Aqui há uma diferença, mas que é muito mais democrática, é mais aproximada. A África do Sul, o país mais rico da África, nem tem esta questão. Ou seja, se a pessoa quiser uma pensão de reforma, tem que ir aos seguros e aos fundos de pensões para aderir a isso. Aquilo que está ali, a África do Sul, 2%, 1% da empresa, 1% do trabalhador, é fundo de desemprego. E nós não temos um subsídio de desemprego. É por isso que diz que o Estado, vamos aumentar estas taxas para aumentarmos aqui também as pensões, os subsídios que o INSS paga quando as pessoas têm direitos e preenchem os requisitos, e também para constituir no futuro um subsídio de desemprego
que desde a nossa independência não temos e que faz muita falta. É verdade. Doutor, o nosso último slide tem a ver com a Inspeção-Geral do Trabalho. Infrações. Sim, com uma tabela, tentei sintetizar ou simplificar o máximo possível. Portanto, 2024-2023, encontraram-se quase 40 mil infrações, a maior parte são no setor do comércio, e depois são daquelas questões que nós temos que melhorar muito, as empresas, os departamentos de recursos humanos, falta de pagamento e inscrição dos trabalhadores no INSS. A falta de inscrição ou não pagamento das contribuições mensais leva a que os trabalhadores, quando chegarem a 60 anos, pelo menos se for a data de entrada na Doutor, falta reforma... um pouco de humanismo e bom senso, não é? Falta, porque repare, os trabalhadores podem consultar no site do INSS, podem ir às agências do INSS. Se estão ou não inscritos. Estão inscritos e as empresas estão a fazer essas entregas desses valores, tanto daquilo que lhe é deduzido ao salário bruto, também dos 8% das empresas que o têm que fazer. Não pagamento de subsídios de férias, as questões de gozos de férias. Há pessoas que ainda têm a mentalidade de que faz como se faz no Brasil, que as pessoas podem vender as férias, trabalhar, mas recebem o subsídio de férias. As férias é para descansar. A ausência de exame médico de entrada dos novos colaboradores. Eu penso que isto deve ser, então, um dos problemas mais corriqueiros que nós temos. As empresas telefonam ao novo colaborador, futuro novo colaborador, a dizer que a sua candidatura foi aceita. Fazem a proposta de emprego, o trabalhador aceita, apresenta-se no dia 1, 2 de junho, mas é só assinar o contrato, não se faz exames nenhuns médicos de rastreamento de questões de saúde. E o doutor aí tem razão, porque depois, se o colaborador tiver algum problema, alguma recaída, ainda pode responsabilizar a empresa quando já era uma questão de saúde que já acarretava antes de estar na empresa. Ainda fica muito aquela situação de que adquiriu na empresa e agora tem de pagar e custear, quando não. É até proteção também para o próprio empregador. Joyce, sabe quando é que nós temos essa percepção? Quando os clubes de futebol, nomeadamente os clubes de futebol, contratam um novo jogador e lhe são aplicados obrigatoriamente exames médicos para saber se tem lesões da sua vida passada, de outros clubes. Minuciosos. Porquê? Porque podem comprar gato por lebre. Exatamente. E nesse sentido, depois, até fazer uma queixa à entidade regional e à FIFA de uma situação quase de burla. Quer dizer, o jogador estava... é um prejuízo. É um prejuízo. Porque estão a pagar por um atleta em perfeitas condições que vai render X e investe em X. E depois não conseguem ter aquilo pelo qual investiram, tal como o doutor citou aqui. A pessoa é contratada para desenvolver uma atividade, mas se já chega com a saúde debilitada, certamente não vai render na proporção que deveria. Exatamente. E agora deixe-me só dizer o seguinte, até pelo tempo que temos. Ficaríamos aqui muito tempo. Que era, cada inspeção que a Inspeção-Geral do Trabalho faz, encontra mais 4 infrações. Ou seja, vai à empresa ou notifica a empresa e depois se depara com mais situações de infrações. Tudo isto começa pelo quê, Joyce? E aqui um conselho aos departamentos de capital humano, pessoal ou de recursos humanos, como se queira chamar. É ter um processo, pastas de arquivo com toda a informação dos colaboradores. Síntese, para que numa casa de uma inspeção esteja já tudo. Tanto trabalhadores nacionais como estrangeiros não residentes. Portanto, que têm que ter vistos de trabalho, etc. Todo o contrato, a questão dos descontos, a cópia do cartão do INSS, o contrato e as adendas, caso existam, a cópia da apólice do seguro-trabalho que está em dia, todas as questões dos mapas de férias, os pagamentos do IRT, dos trabalhadores por conta outra, e as questões de saúde, para que, num caso de uma inspeção, até a inspeção se sinta muito mais confortável que esta empresa está organizada e, desta forma, acautela o quem? Os superiores interesses dos donos da empresa e também dos trabalhadores. Porque tudo estando bem, os trabalhadores, sabendo que isto está em ordem, estão focados no trabalho. Não estão focados em ir ao INSS saber se os descontos estão a ser feitos ou não. Não estão preocupados se tiverem um acidente de trabalho de casa para o trabalho ou de trabalho para casa, tendo um acidente qualquer, se têm a apólice de seguros de saúde e doenças profissionais. Ou seja, os trabalhadores, nós, que somos trabalhadores, temos que estar focados tanto no trabalho para o qual fomos contratados e termos a tal contrapartida do salário e de outros benefícios. Isto passa, muitas vezes, também por chegar junto à Inspeção de Trabalho e dizer o que é que nós, como empresa, temos que ter para estarmos legais, estarmos
em ordem com aquilo que a demanda da lei exige às empresas. E muitas vezes as empresas não se aproximam da Inspeção de Trabalho com o tal medo de, bom, eles vão lá e vão nos aplicar multas. Nós temos que mudar este paradigma de nos aproximarmos da AGT, da Inspeção Geral de Trabalho, dos supervisores, para que a economia, aquilo que mais queremos, pleno emprego, bons salários, boas condições de trabalho e também a maior arrecadação fiscal. Doutor Daniel Sapateiro, uma vez mais, muito obrigada pela sua presença, pelos slides que trouxe e pela informação que passa. E é bom que as pessoas ouçam estes conselhos, porque de facto evitam muitos problemas, evitam multas e problemas de força maior quanto as empresas em incumprimento. Doutor, sei que na próxima quinta-feira, se Deus quiser, cá estará novamente com mais informação atualizada. Até lá, desejo que fique bem e que tenha uma ótima semana. Muito obrigado também para si, Joyce. Só dizer que na primeira quinta-feira de cada mês, o que é que nós temos? É a quinta-feira da prestação de contas. Vamos ter mercado cambial, petrolífero, produção petrolífera, bolsa de valores e aquilo que depois também informações que sejam úteis, como por exemplo a questão do emprego e da inflação. Portanto, é a quinta-feira da prestação de contas. Doutor, está prometido e Está assim prometido. vai acontecer. É exatamente.